A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidades do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Vamos agora dar início às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus para conduzir o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os 20 livros da Escritura Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início
ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E a oração sorteada é a oração de número 4. E lembrando a vocês que todas as orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí um número de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho. Glórias ao nosso Senhor. Hoje, rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada para a meditação do rebanho. O livro é o livro de Números, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Números. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Números. Capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 4 contém 49 versículos, que diz assim: número dos filhos de Merari, versículo 42, 43, 44 e 45. Os que foram contatados das famílias dos filhos de Merari, segundo a sua família e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas famílias foram 3.200. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari e os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Sorteio do capítulo de 2 Crônicas. Capítulo 15 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 15 do livro de 2 Crônicas contém 19 versículos, que diz assim: as reformas religiosas de Asa, versículo 1, 2, 3 e 4. Veio o Espírito Santo do Senhor Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvinho, Asa e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará.
Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Senhor Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, pá, e de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Glória ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, pá, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 5 do livro de Salmos. Capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Salmo contém 12 versículos, que diz assim: proteção contra os ímpios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu és Deus que se agrada com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, pá, e rebanho de número 11, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. O livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis. O sorteio do capítulo de 2 Reis. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 2 Reis. Capítulo 5 do livro de 2 Reis contém 27 versículos. Naamã é curado de lepra. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou o jovem que é da terra de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais
estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Isto é, para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 76. Denúncia de número 76. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Denúncia de número 76. Atenção nesse desafio de um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias, que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou elas são delas, vão ser 2 vezes mais condenadas do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja, ou seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 37 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nestas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nessa live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Esther, 10 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther, e o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Esther. Capítulo 5 contém 14 versículos, que diz assim: Esther convida ao rei e Amã para um banquete. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou a ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará.
Respondeu Ester: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. O sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios contém 58 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entregueis o que também recebeis em Cristo. Em Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo contém 21 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Dos senhores e dos servos. Todos os servos que estão debaixo de julgo considere dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmãos, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço e crente é amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus o Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar.
livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. O sorteio do capítulo do livro de Esdras. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo com um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuar, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdote Zorobabel, filho de Salatiel, e irmãos, e edificaram o altar do Senhor Deus de Israel, para sobre ele oferecer holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 77. Denúncia de número 77. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção nessa denúncia de número 77. Das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da administração da Tua palavra nesta live, da Tua igreja virtual, @EG1318, essas vidas que estão juntas conosco em um só Espírito sejam renovadas e receba a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Gálatas, vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 6 do livro de Gálatas. Capítulo 6 do livro de Gálatas contém 18 versículos, que diz assim: O que o homem semear, isto também se fará. Versículos 6, 7, 8 e 9. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de rodas de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis do Senhor Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não
nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 35 do livro de Gênesis. Capítulo 35 do livro de Gênesis contém 29 versículos, que diz assim: Jacó erige um altar em Betel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor Deus a Jacó: levanta-te sobre Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Senhor Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantai-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Senhor Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam nas orelhas. E Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. O livro sorteado foi o livro de Provérbios, 31 capítulo. Capítulos. Provérbios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 25 do livro de Provérbios. Capítulo 25. Capítulo 25 do livro de Provérbios contém 28 versículos. Símiles e lições morais. Versículo 1, 2, 3 e 4. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória do Senhor Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadriá-las, como a altura dos céus e a profundeza do mar. Assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória e sairá vaso para os ourives. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim no capítulo 2. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um novo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de gerações em gerações. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 João, 1 capítulo.
2 João, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Glórias ao nosso Senhor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perdeis aquilo que tens realizado como esforços, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, esse sim tem o Pai como o Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu irei sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão oferecendo. Mas lembrando, para que participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. A denúncia sorteada é a denúncia de número 78. Glórias ao nosso Senhor. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios, de 2 a 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis, fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos, porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, através de um verdadeiro homem do Senhor Deus. E somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus o Cristo. E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo, do que está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco no versículo 3 e em 2, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas, com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco nos versículos 22 e 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 39, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Gratidão pela presença de todos. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada fiel, guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318-37300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Jesus o Cristo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo para sua meditação. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos, que diz assim: a prática progressiva das graças santas e seus resultados. Versículo 3, 4, 5 e 6. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunidos todas a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Amós contém 15 versículos. Os juízos do Senhor Deus são inevitáveis. Versículo 1, 2, 3 e 4. Viu o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capiteis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desça ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem no céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem do fundo do mar, de lá tirarei, lhe darei ordem à serpente, e ela o morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos sorteio do capítulo do livro de Isaías. O capítulo sorteado é o capítulo 45 do livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 45. Capítulo 45 contém 25 versículos, que diz assim: Ciro é libertado de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descindir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não lhe fecharam. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as tranças de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do vosso servo Jacó e de Israel, meu escolhido.
eu te chamei pelo teu nome, e tu pus o sobrenome, ainda não me conheces. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Neemias. Capítulo 3 do livro de Neemias contém 32 versículos. Os que trabalharam na reedificação dos muros. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Congregaram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Iri. Os filhos de Rassenã edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meranote, filho de Urias, filho de Cois. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabeel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baamã. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado, o capítulo sorteado é o capítulo 20 do livro de Mateus. Capítulo 20 do livro de Mateus contém 34 versículos. A parábola dos trabalhadores na vinha. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Ele disse: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora a denúncia de número 61, que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco nos versículos 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença.
E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Números, capítulo 4. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 5. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 5. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Esther, capítulo 5. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Número 20, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Número 16, 1 Timóteo, capítulo 6. Número 1, Esdras, capítulo 3. Número 10, Gálatas, capítulo 6. Número 7, Gênesis, capítulo 35. Número 5, Provérbios, capítulo 25. Número 9, Joel, capítulo 2. Número 17, 2 João, capítulo 1. Número 14, 2 Pedro, capítulo 1. Número 4, Amós, capítulo 9. Número 11, Isaías, capítulo 45. Número 15, Neemias, capítulo 3. E por último, número 18, Mateus, capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na igreja, Igreja de 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente. Após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, clique no nosso perfil, na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros.
E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, município ou estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão ao Espírito Santo pela presença nesta live. Gratidão a todos vocês abençoados por ficarem comigo aqui nesta live e sejam todos muitíssimo abençoados. Com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. Gratidão e aguardo vocês na próxima live.